Ciro Gomes é um político de uma trajetória bastante expressiva, que se confunde com o período de redemocratização da política brasileira depois de 21 anos de um governo de exceção, a ditadura civil-militar de 64 a 85. Este período se confunde também com o período de formação e consolidação de uma nova força política, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Durante a sua trajetória, o Ciro muitas vezes apoiou o PT, apoiou o Lula. O próprio Ciro diz isso em diferentes entrevistas, palestras, enfim. Todas as vezes que o Ciro concorreu à presidência, ele apoiou o PT no segundo turno, até 2018. A partir dali, tudo mudou. No vídeo anterior, eu fiz uma análise da trajetória política do Ciro, da trajetória do PDT, e falei sobre o cirismo e os ciristas. E dentre os diferentes tipos de ciristas que nós encontramos, existem os ciristas antipetistas. Quem são eles? São aqueles que dizem assim: PT nunca mais, fora corruptos, Lula bandido, Lula devia estar preso, Dilma acabou com o Brasil, o PT é uma quadrilha. E vejam, são frases muito parecidas, não iguais àquelas que os bolsominions usam. Sejam os bolsominions raiz, seja aqueles que se descobriram bolsominions durante as eleições de 2018. No vídeo de hoje eu quero dizer por que não é possível ser antipetista e ser de esquerda. Ou, mais ainda, não é possível ser antipetista e ser democrata. E para início de conversa, é bom deixar claro desde o início. Uma coisa é criticar o PT, outra coisa é ser antipetista. A crítica, ela é saudável, ela é boa, ela é necessária dentro da democracia. Uma coisa é você criticar os governos do PT, apontar os erros do governo Lula, dos governos Dilma, analisar de maneira crítica as estratégias eleitorais do PT desde 89, 94, 98, 2002, a Carta aos Brasileiros, as alianças que o PT fez para se manter no poder, e até mesmo a formação do PT dentro desse período de final da ditadura, início da redemocratização, analisar criticamente a trajetória do PT como oposição à ditadura, na Constituinte, e ser crítico, inclusive, de um ponto de vista à esquerda. De novo, faz parte da democracia e tá tudo bem. O problema é que o antipetismo não tem nada a ver com crítica. Pelo contrário, é uma anticrítica, porque o antipetismo ele impede tudo aquilo que tem a ver com o exercício crítico, com raciocínio, com analisar dados, fatos, de usar a lógica, de servir de boas referências. Não é apenas um discurso de ódio, é apenas propaganda. E é muito possível comparar o antipetismo com o anticomunismo das décadas de 50, 60 e assim por diante. O anticomunismo surge na década de 50, principalmente, no contexto da Guerra Fria, gestado nos setores de inteligência americana e que, na verdade, não era um discurso que era apenas contra o comunismo. Eu disse apenas. A perseguição não era apenas aos comunistas, mas serviu para perseguir quaisquer governos nacionalistas, mais progressistas, nacionais desenvolvimentistas que surgiam ali naquele período. Nós vemos isso na América Latina, nós vemos isso na África, tudo isso dentro do contexto das disputas entre Estados Unidos e União Soviética naquilo que nós conhecemos como Guerra Fria. No Brasil, nós vemos isso de maneira muito clara, quando o discurso anticomunista era usado para perseguir qualquer político que tivesse quaisquer aspirações mais à esquerda, mais progressistas, mais nacionalistas. Brizola era chamado de comunista, Jango era chamado de comunista.
nunca o foram. Eram, sim, trabalhistas, mas a esquerda, mais reformistas, querendo aprofundar aquilo que o governo Vargas tinha começado. E nós vemos o estopim disso tudo no golpe de 64. E sabe o que é curioso? Muitos políticos democratas, liberais, foram a favor do golpe. Apoiaram a derrubada do presidente João Goulart, porque Jango foi longe demais. Políticos como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, entre outros. Tudo porque tinham a esperança de que em 65 haveriam eleições normais e talvez até pudessem concorrer. A ideia era de que a intervenção militar não ia durar muito. Pois é, durou 21 anos. E nesses 21 anos, principalmente nos anos de chumbo do regime, muitos políticos foram perseguidos, principalmente os trabalhistas. Mas também políticos liberais, políticos que simplesmente apoiavam a democracia. Inclusive políticos que usaram do discurso anticomunista, como Carlos Lacerda. E é possível fazer essa comparação entre anticomunismo e antipetismo pelas estratégias utilizadas, pelos discursos que são feitos, pelo ataque veemente à corrupção, como a corrupção é escolhida como o maior inimigo, mas também como aquilo que caracteriza esse inimigo, o comunista ou o petista. É verdade que sempre houve um setor da sociedade, da política brasileira, que era contra o PT. Mas o antipetismo em si, como uma força política, surge principalmente depois das jornadas de junho de 2013, ou já naquele contexto, quando a ideia era, bom, agora chega de PT. Precisamos fazer alguma coisa para tirar essa gente do poder. E nós vimos a expressão máxima disso no afastamento, na derrubada da presidente Dilma do poder através do processo de impeachment, o famoso golpe de 2016. Mas vejam, não é apenas contra o PT. O discurso antipetista ele é usado contra qualquer político, contra qualquer partido, contra qualquer movimento que seja minimamente progressista. Então nós estamos falando de setores da imprensa, do empresariado brasileiro, setores apoiados pelo capital estrangeiro, inclusive, que são contra o PT, são contra a esquerda como um todo. Não é apenas contra o PT. Não é apenas contra o Lula e a Dilma. É também contra Ciro Gomes, Flávio Dino, Guilherme Boulos, Marcelo Freixo, até a Marina Silva. Então, quando esses setores falam PT nunca mais, querem dizer esquerda nunca mais. Quando falam os petistas são corruptos, querem dizer todos os da esquerda são corruptos. Quando falam que o PT quer destruir a família, querem impor uma ditadura que perseguem a família, os valores, a moral e assim por diante, querem dizer que toda a esquerda é contra a família, contra a moral, contra os bons costumes, contra o cristianismo. Ou seja, é um discurso que é mobilizado como propaganda a fim de que qualquer um que seja da esquerda, minimamente comprometido com os valores do campo progressista, de impedir que a esquerda volte ao poder novamente no Brasil. Não é apenas o Lula, é também o Ciro, o Dino, a Marina, o Boulos, qualquer que seja. Assim como os articuladores do golpe de 64 não tinham a intenção nenhuma de deixar que qualquer um do campo progressista, nacionalista, voltasse ao poder naquele contexto. Nem Jango, nem Brizola, nem JK, nem Tancredo, nem qualquer um desses. Então, quando nós temos um movimento que é contra um setor legítimo da política brasileira, que é a esquerda, o campo da esquerda, tão fragmentado que é historicamente, em certo sentido, que bom, faz parte da democracia, mas aí é que tá.
quando é um discurso que é contra um setor da política, quando visa impedir que esse setor volte ao poder, que a esquerda até mesmo exista, como foi levado a cabo nos anos de chumbo da ditadura militar brasileira, nós vemos que é um movimento antidemocrático. No final das contas, o antipetismo visa mesmo é atacar a democracia no Brasil. Haja visto a atuação dos golpistas de 2016. Tudo aquilo que constitui o pacto democrático firmado na Constituição de 1988, na Constituição Cidadã, as garantias sociais que se estabeleceram ali e que, de uma certa maneira, foi tentado implementar, foi minimamente levado adiante nos governos do Lula, da Dilma, enfim, tudo isso passou a ser atacado, passou a ser desmontado a partir do golpe de 2016. Daí os governos Temer e o governo Bolsonaro de prova. Por isso que é incoerente ser democrata e ser antipetista. Mais ainda ser de esquerda e se dizer antipetista. E, novamente, se estivéssemos em condições normais, em pleno funcionamento da democracia, tudo bem ser uma alternativa ao PT, ser crítico ao PT, ter um projeto diferente do projeto petista. Tudo isso é legítimo e saudável dentro da democracia. A questão é possível construir um projeto nacionalista, progressista, nacional-desenvolvimentista, se aliando com aqueles que apoiaram o golpe de 2016? É possível aplicar um projeto nacional-desenvolvimentista, se aliando com aqueles que estão comprometidos com o aprofundamento do neoliberalismo, com o desmonte do Estado brasileiro, das políticas sociais, das leis trabalhistas, da Previdência, de tudo aquilo que constitui o que minimamente podemos associar com um estado de bem-estar social? Sobre o anticomunismo, eu recomendo fortemente o livro Em Guarda contra o Perigo Vermelho, que é um livro excelente, uma ótima referência sobre o assunto, faz uma análise bem aprofundada sobre como foi estruturado esse discurso anticomunista, como que a imprensa americana e brasileira, enfim, estava envolvida nisso, o papel da igreja, enfim. É um livro que eu recomendo fortemente. Se você concorda com a minha análise, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Vamos construindo um diálogo, vamos enriquecendo o debate. Afinal, se valorizamos a democracia, temos que valorizar também o debate, desde que bem feito.